conjunto de segredos que ainda não são possíveis de serem revelados, porque esses segredos implicam painéis de possibilidades, de fatos que ocorrerão nesses próximos 1000 anos a partir de agora. Então o Apocalipse é um livro tão profundo e misterioso na sua confecção, que nós estamos na ansiedade da chegada do Mestre, a vinda de Jesus, que é o tema central do Apocalipse. Mas o Apocalipse mesmo fala que ele chega, mas ainda tem 1000 anos de história para frente. Tanto é assim que surgiu na cultura das tradições religiosas cristãs o chamado milenarismo, que seria exatamente os 1000 anos que ocorreriam depois da chegada de Jesus, o chamado Quinto Império, o sonho que surgiu a partir das tradições esotéricas religiosas de Portugal e filosóficas também. Tudo isso tem a ver com o instante após a chegada de Jesus. Então, como a gente está fixado se Jesus chega ou não, etc. Então, a gente ainda tem muita dúvida a respeito disso, mas o Apocalipse, a parte quente dele é depois da chegada do Mestre. O Apocalipse é um livro tão estranho que, mesmo com essa humanidade já reintegrada e já convivendo com seres de outros ordens, ele ainda terá um quê de mistério e de enigma ao longo dos próximos séculos. Na verdade, ao longo dos próximos 9 séculos. Então, tem muita coisa misteriosa ainda, mas que não é conveniente a gente falar, até porque não tem sentido. A gente não entende nem o presente que a gente está vivendo, mas se a gente for falar daqui a 6, 7 séculos, né? O que se percebe é que se prioriza mais esse aspecto cultural, deixando de lado outros mais importantes, principalmente a Apocalipse. Esse é o grande problema, pessoal. É tão doido para a gente imaginar que os chamados livros mais antigos da Bíblia, que diabos é a Bíblia, da forma como a gente conhece hoje? A Bíblia, como nós a conhecemos hoje, é um compêndio formado por 73 livros. Mas por que é que ele é assim? Esses 73 livros, eles são divididos em 2 blocos. 46 livros no chamado Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Os 46 livros anteriores a Jesus e os 27 livros posteriores a Jesus. Esses 46 livros do Antigo Testamento, eles se dividem em 18 livros proverbiais, 16 proféticos, 7 históricos e 5 que são chamados a Torá. Os 5 livros mais antigos da Bíblia. A fofoca que corre é que esses 5 livros aqui, ninguém escreveu. Alguém entregou pronto a Moisés. E a espiritualidade afirma que isso é verdade. E a grande fofoca é o detalhe, é o seguinte detalhe. Moisés, como descrito, e eu acho que a maioria daqui já viu o filme Os 10 Mandamentos, em que Moisés, Charlton Heston, é o ator que fazia o papel de Moisés, sobe lá o Monte Sinai, aí Javé, o Deus, escreve com o dedo de fogo nas pedras os 10 mandamentos. Aí Moisés vai descendo para entregar os mandamentos de Deus entre aspas, ao povo hebreu. Aí quando encontra o povo hebreu achando que Moisés já tinha morrido, porque fazia 7 dias que ele estava lá em cima, já tinha feito bezerro de ouro, já estava cultuando outro Deus. Aí Moisés, com raiva, faz o quê? Joga as pedras no chão e quebra. Esse Deus é um sujeito tão legal que ele escreveu de novo o que teria sido os 5 primeiros livros da Bíblia, entregou a Moisés. Aí, alguém chamado Michael Drosnin escreve 2 livros, Código da Bíblia e um deles. E o estudo desse cara é um estudo com base em outro estudo já feito por matemáticos israelenses, que através de programas de computação percebeu algo estúpido. Nenhuma mente humana poderia ter escrito ou ter produzido os 5 primeiros livros da Torá judaica, ou seja, Gênesis, Deuteronômio, Números, Levítico e Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico, esses 5 primeiros livros. Porque eles são cheios de códigos.
nas entrelinhas dos códigos desses 5 livros, na sua forma original hebraica, estão registradas possibilidades proféticas desde então até os dias que a gente está vivendo hoje, 2007. É algo impressionante. Isso não é invenção, está aí. Então, nós vivemos numa ilha de tantas loucuras que a história do Apocalipse diante da história desses livros não é nada. Mas se a gente não acredita, ou não tem como verificar a procedência dessa história, apenas percebe o efeito fantástico, já que os livros existem, alguém os produziu. O Apocalipse ainda não tem lugar nos dias atuais para que se fale muito a respeito dele, porque ninguém iria também acreditar em muita coisa, então é um assunto do futuro. Mas é um poço de mistério e de enigma, ainda por ser esclarecido. O pouco que foi é só para a época que a gente está vivendo, e a gente ainda não entende. Rogério, eu queria que você falasse um pouco desse movimento que está acontecendo hoje na Finlândia. Você disse que já é um início de um processo, né? Está começando, já vem, e agora está começando. Você falasse mais sobre isso. Mianmar. A situação da Terra chega a um ponto tal de loucura que existem algumas revoluções que foram tentadas com a melhor das intenções, mas que somente produziram monstros semelhantes àqueles que se pretendiam combater. Os próprios ex-terroristas que se encontram hoje nesse auditório de esquerda, que pretensamente brigaram um dia com as chamadas forças de direita, se tivessem assumido o poder, teriam feito o quê? As mesmas loucuras que... Ou seja, a gente vê a Nicarágua, a gente vê Cuba, a gente vê as histórias todas da Terra. O problema não é Fidel Castro, o problema não é Hugo Chávez, o problema não é Rogério, não é Gianni, o problema é espécie Salles. Nós não sabemos lidar com o poder, nós não sabemos lidar com as paixões, nós não sabemos lidar com o prestígio, com a fortuna. Isso é histórico na nossa espécie. Então, nas primeiras décadas do século XX, o mundo viu algo que jamais havia visto. Alguém predicar e praticar uma arte política de enfrentamento, de confronto, levando a sério os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Um homem que não tinha 1,60 m de altura, que nunca deu um cocoró de ninguém. Cocoró tem cascudo, para quem não sabe. Com a força do seu poder amoroso e com o agigantamento que ele se obrigou a construir em si mesmo, conseguiu, com o seu exemplo, acender uma tocha luminosa, criar uma onda que terminou envolvendo milhares, milhões de pessoas na Índia. E esse pequeno homem chamado Gandhi lhe foi dado o título de Mahatma Gandhi, ou seja, de grande alma, porque de fato o cara com o poder das ideias e a decência que ele teve praticadas conseguiu daquela velha história. Um homem, quando acende a luz da sua alma, ilumina dezenas, milhares, milhões ao seu redor. O fato é que Gandhi, sozinho, resolveu praticar a atitude amorosa que Cristo tanto falava, mas não é aquele amor babaca, aquele amor que compõe música, que compõe versos, mas que na hora de ser solidário manda a esposa ou o marido para PQP. Não é aquele amor fácil de uma boa noite de sexo, não é aquele amor fácil de solidariedade.